Olá pessoal, de volta com mais um CBN Cast, nessa temporada tratando de ESG aqui no YouTube da CBN Floripa. Aliás, você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, sempre tem um episódio novo sobre o mesmo assunto e falando sobre vários aspectos do ESG. Como por exemplo hoje, o assunto é inovação verde, investimentos sustentáveis. E o convidado para trazer assuntos que são relacionados a isso é o engenheiro Thiago Miller Martins, que é gerente de parcerias e energia da Quantum Engenharia. Thiago, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Matheus. É uma honra estar aqui de novo. Estou à disposição para tirar a dúvida do pessoal. E é interessante falar sobre investimento verde, né? Eu queria primeiro que você falasse sobre conceitualmente o que é e também como isso se enquadra no ESG. Perfeito. O investimento verde é algo que, além de tu botar teu dinheiro em algo que vai retornar no tempo, né, é algo que ainda tem uma questão ambiental que ajuda o meio ambiente e toda a questão das pessoas à sua volta, né? Então, a gente tem vários exemplos na própria Quantum, né? A gente tem 3 áreas de negócio principais hoje. A parte de iluminação pública, que tem essa parte com a troca das lâmpadas antigas de vapor metálico para LED, tem redução de consumo de energia, né? A parte solar, que ela por si só é uma energia limpa, né? Que tu gera com a energia do sol. E a parte de subestações também, que tanto a instalação delas em parques eólicos, ela tem atendendo essa parte, quanto equipamentos mais novos que ocupam menos espaço, né? Cada vez mais agredindo menos o meio ambiente. A gente fala sobre isso muito no conceitual, mas você está falando sobre exemplos práticos, né? A gente pode classificar tipos de investimento verde, de economia sustentável? Sim, a gente consegue, por exemplo, na parte solar, né? A gente tem investimentos de tamanho pequeno, como os residenciais, que tu consegue você como pessoa física consegue lá investir, colocar na sua casa uma instalação que tu vai praticamente zerar teu consumo de energia, né? Você consegue daí ter investimentos de maior valor, que daí nível de empresa, que daí já vai ter uma reverberação no sentido de tu vai gerar muitos empregos e ainda assim tu vai estar investindo em algo que vai gerar uma energia limpa para todo mundo que vai consumir, né? E a integração dessas práticas de investimento verde? A gente está falando sobre exemplos específicos da Quantum, mas tem outros também que a gente pode classificar aqui. Como integrar tudo isso para classificar justamente dentro do ESG? A gente consegue integrar esses com o trabalho de várias áreas diferentes, no caso, né? Como eu falei desses exemplos da Quantum, por exemplo, eu faço uma subestação para um parque eólico, que ele está gerando energia, está gerando emprego, e eu ainda estou trabalhando com uma subestação de um tamanho reduzido que vai ocupar menos espaço e agredir menos o meio ambiente. Então, eu consigo incorporar isso, inclusive já trabalhamos em parques que tinham eólico e solar junto, e isso traz essa questão de redução de energia, né? A própria Quantum tem uma usina própria solar em São Paulo, no estado de São Paulo, que a gente atende mais de 100 unidades consumidoras lá na região. Então, a gente, além de gerar para nós mesmos, né, como a gente tem na nossa sede, a gente ainda consegue gerar para consumidores finais, no caso, né? Como qualquer investimento, a gente fala na área financeira, aquela área crua financeira mesmo, né? Tem risco também quando a gente fala em investimento verde? Todo investimento tem risco, né? A gente consegue, porque hoje a gente está numa questão climática que a gente vê mudanças diárias, né? A gente vê a catástrofe no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, existem mudanças climáticas que a gente acompanha a nível global, de estudos de, por exemplo, torres eólicas, que mudou a questão do vento naquela região mesmo com estudos de muitos anos, porque o clima está mudando, né? Então, existem riscos, obviamente. Mas tem alguns pré-requisitos que precisam ser preenchidos na área de ESG, como, por exemplo, quando vai participar da instalação de alguma usina fotovoltaica. Esse tipo de informação, como ele é repassado para o órgão público também? Existe um formulário? Como que é a prática hoje? O que a gente para a questão de órgãos públicos ainda a gente vê um pouco, eles já exigem mais pouco ainda, sabe? Não vê uma demanda muito grande, mas nos que a gente enxerga, nos que aparecem pra gente, geralmente é no que justamente o senhor Jandir falou, nessas comprovações, né? Como é que tu comprova que tu teve uma redução de resíduos? Como é que tu comprova que teve uma redução de consumos de água, de energia, algo nesse sentido? Então, a Quantum ela já vem fazendo isso, né? Como o Sr. Jandir também falou, na parte de... A gente assinou o Pacto Global, né? Até 2030 a gente tem vários compromissos e a gente já tem já fazia muito disso antes mesmo, e quando a gente viu no Pacto o que precisava, a gente, dá para melhorar esses aqui, dá para fazer coisas novas.
Então, nesse ponto, a gente acaba vendo que os órgãos públicos estão pedindo e a gente também já está preparado para que no futuro isso venha até essa demanda. E as outras empresas, eu acho que isso acaba sendo um trabalho de sinergia, né? Que as empresas vão vendo, opa, vamos começar a fazer isso também, que está cada vez sendo exigido mais. E quem ganha com isso é a população como um todo. Né? E tem como classificar algumas oportunidades que estão escondidas na economia verde, no investimento verde, por exemplo, geração de emprego, tem como classificar? Sim, é como eu falei no exemplo do parque lá, né? Que é o parque que tinha energia eólica, energia solar e subestação. A gente nesses parques, não a equipe da Quantum somente, mas toda a equipe já tinha mais de 3.000 pessoas trabalhando simultaneamente num parque, construindo a parte de acessos, fundações, a própria usina, a própria subestação e as torres, né? Então, a gente tem essa questão da geração de empregos muito forte nisso, e é um mercado que todo ano cresce muito, né? E até para questões, por exemplo, assim, questões residenciais, que é mais palpável, né? A gente vê muita gente, às vezes, saindo das faculdades, engenheiros eletricistas, por exemplo, abrem suas empresas e começam a fornecer esse tipo de serviço porque existe essa demanda, né? De tu ter uma instalação que não seja algo muito caro, então tu vai ter esses pequenos instaladores trabalhando justamente para você, na sua casa, ter uma energia limpa e tu ter uma redução do teu custo para que tu possa gastar com outras coisas. Né? E esse também é outro ponto interessante, né? Formação dos novos profissionais, né? A questão do ESG na academia, numa pós-graduação, como que também todos esses conteúdos podem ser apresentados? Cada vez mais a gente vê isso sendo algo, não vou dizer obrigatório, mas essencial. Para o profissional, né? Porque o mundo caminha para esse caminho. Então, os profissionais que já vêm com essa ideia, com essa questão de fábrica, vamos dizer assim, das faculdades, eles estão com um passo na frente, né? Eles estão dando um passo à frente dos outros profissionais que acabam não enxergando isso como essencial. E o interesse do público comum, né? A gente está falando muito sobre o mundo corporativo, mas esse caso sobre a busca por energia ou por alternativas residenciais já é uma preocupação do cidadão comum, né? Que vai buscando, às vezes, por uma questão, primeiro, de até economia, mas depois ele vê que também tem outro lado, né? Qual que é o perfil também do cliente que chega com esse intuito? Sim, quando a gente trabalhava mais com essa parte residencial, né? Hoje a Quantum não trabalha mais tanto, a gente trabalha mais com empresas e usinas de maior porte, mas quando a gente trabalhava a gente ouvia muito isso, sabe? Não, a gente está aqui, obviamente o cliente falava, não, eu estou aqui para uma economia de energia, mas ainda por cima eu estou fazendo meio para o meio ambiente, então, ganha-ganha. Eles falavam, já ouvi isso algumas vezes de clientes nossos. E tem o fator, né, de se as pessoas cada vez mais usarem essa questão do investimento verde, da economia sustentável, até dá para calcular mais os riscos, né? Sobre a questão ambiental, alterações de clima, tudo isso pode ser uma coisa que ajuda a outra, é um caminho que vai levando a outro. Exato. A gente, por exemplo, quando a gente faz os estudos para usinas, a gente tem plataformas que pegam estudos dos últimos 50 anos, praticamente, às vezes até mais, de questões meteorológicas daquela região. Isso reduz o risco, né? Tu não consegue mitigar totalmente o risco, mas reduz muito para tu saber qual é a tua geração naquele ano, para tu saber se aquele é um investimento bom ou não, né? Então, quando eu comentei no começo que o mundo está mudando, essas questões têm que ser avaliadas também, é algo que essas plataformas também estão se adaptando para atualizar, para entender como é que vai ser essas mudanças para frente, para te dar uma simulação cada vez mais realista, mais parecida com a realidade mesmo. Tiago, para encaminhar o nosso papo aqui sobre ESG, hoje também com investimentos sustentáveis, as pessoas que têm interesse sobre o assunto, né, os canais que ela pode buscar também, a questão da Quantum, que oferece também informações sobre o assunto, quais os canais que poderias indicar? Então, no site da Quantum, é quantumengenharia.com.br, a gente tem todas essas informações ali das áreas de negócio que eu comentei no começo, né, da parte de subestações, se você quer trabalhar com subestações de alta tensão para sua empresa, fazer uma ampliação da sua empresa, a gente trabalha com isso. Na parte solar também, se tem interesse em construir uma usina, algo nesse sentido, você também pode entrar em contato lá, tem informações do que a gente já fez e de como é que funciona um pouco. E a parte de iluminação pública ela é mais voltada para municípios também, mas lá tem vários cases nossos de iluminação pública aí, a nível estadual e a nível Brasil também. E a tendência é só avançar. Exatamente, e todo o avanço nessa parte lado a lado com essa questão ambiental, né? Eu acho que é o mais importante. Engenheiro Tiago Miller Martins, gerente de parcerias e energia da Quantum Engenharia. Muito obrigado pela participação conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Matheus. Um abraço a todos. Um ótimo dia. E fica o convite para você seguir o canal da CBN Floripa. Tem outros episódios também nessa temporada do CBNcast sobre ESG. Se inscreva, ative o sininho, vai receber as notificações também a cada publicação aqui da CBN Floripa. Um grande abraço e até a próxima.